Bom dia, graça e paz a você, mulher. Chegamos ao último dia, né, do nosso devocional baseado aqui no livro de Esther. É sexta-feira. Espero que seu coração esteja animado para aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã e que você seja encorajada, que você esteja atenta. Amém? Aquilo que o Senhor já está falando e quer falar com você. Hoje nós vamos falar sobre o sentimento de Esther, né, em relação a toda essa história que nós já temos visto aí um pouquinho, que Esther talvez teve um pouco de medo, de ansiedade, de insegurança, por que não? Porque era um desafio enorme para ela como mulher. Naquela época as mulheres elas não tinham muita voz, né? E por mais que ela foi escolhida como rainha, mesmo assim as coisas não eram muito fáceis para as mulheres. Mas, mesmo assim, Esther não se acovardou. E hoje eu quero falar um pouquinho, né, que Esther, ela foi uma mulher confiante e não deixou o medo parar, não deixou o medo a paralisar. Amém? Esther, ela não se abateu diante de toda a história, né, de todas as possibilidades que estavam ali diante dela e das incertezas. Ela fez o que estava ao alcance dela e usou da sua influência em favor do povo de Deus e agiu diante das decisões, posicionamentos e falas, né, que ela sabia que era correto. Ela submeteu tudo ao Senhor e deixou Deus usá-la. E todo um povo, uma geração foi salva por uma atitude de uma mulher que acreditou que com Deus tudo era possível. É isso que nós aprendemos com Esther. Então, eu quero ler com você aqui no capítulo 7, alguns versos. O verso 3, que fala assim: então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Então, depois dos 2 banquetes que ela ofereceu ao rei e a Amã, e aí ali, né, já houve o decreto, a ordem do rei em relação à vida de Mardoqueu, e o Amã, ele é obrigado, né, a honrar a vida de Mardoqueu, e ali no banquete, né, no segundo, onde o rei pergunta para Esther o que ela queria, e ele fala que ele estava disposto a dar tudo para ela, todo o reinado, todas as terras. E aí ela pede então que ele poupe, né, a sua vida e a vida do seu povo. E aí o rei até então não entende, né? Tipo, oi, por que que você tá me falando isso? E enfim, aí ela conta para ele sobre o decreto, né? Fala que o seu povo havia sido vendido e que eles estavam ali como escravos. Então ali ela confessa que ela era judia, não é mesmo? E aí o rei pergunta para ela quem que se atreveu a fazer isso. E então no capítulo 7, no verso 6, respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso, na parte A, né? E aí depois nós vemos que o rei ele fica furioso, né? Quando ele descobre o que Amã estava tramando ali contra o povo judeu. E então no verso 10 ele fala, aliás, um pouquinho antes, ele já pega e fala, né? Para que eles peguem Amã e já decreta que ele vai morrer. E então ele condena Amã
E Amã fica desesperado, implora por sua vida, mas o rei não volta atrás, né? Então, aqui no verso 10 diz assim: Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Então, diante da pergunta do rei para Esther, Esther conta o que estava acontecendo, e ali ela corajosamente ela entrega Amã, né? Imagina o medo dela também de talvez o rei falar: oi, como assim? Mas Amã é meu homem fiel, é o meu braço direito e tal, tal, tal. Não, mas ali na mesma hora o rei fica furioso com Amã, né? De saber o que ele estava tramando, e ele dá o decreto e condena ele. Então, Amã ele é enforcado na forca que ele estava preparando para Mardoqueu. Olha só, né? Que coisa virada que tem nessa história. E eu quero ler com você, né? Que aí depois que Mardoqueu fica sabendo de tudo isso e Amã morre, aqui no capítulo 8, quero ler com você do verso 1 ao 8, que fala assim: Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel-selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então, o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? E o rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel-selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Olha que lindo isso. Então, aqui, né, o Senhor dá mesmo ali o checkmate através da vida do rei, né? Porque eu creio que o próprio Deus, ele já foi trabalhando também no coração do rei Xerxes, através da vida e das atitudes de Esther. E então, além de enforcar, né, Amã, o rei, ele muda a história do povo judeu que até então havia sido levado como escravos, né? E nesse momento, a vida e o futuro do povo judeu é mudada. Não só de Esther, novamente, ela não foi uma mulher egoísta, não é mesmo? Ela não olhou só para ela, ela olhou para o seu povo, porque até então Amã já havia sido enforcado, Mardoqueu já havia sido honrado, ela poderia parar ali, né? Mas não, ela sabia que o propósito era também para que o povo dela fosse salvo, então ela se deixa ser usada. E aí o rei faz um novo decreto. Aliás, ele fala para que escrevam um decreto, não é nem ele que escreve, né? Ele fala: escrevam agora outro decreto como melhor lhes parecer,
Ou seja, nem isso ele quis fazer, porque Deus permitiu que o próprio povo ali, né, no caso, talvez Mardoqueu ou Esther escreveu esse novo decreto, aqui não fala claramente, mas quem melhor que eles mesmos para escrever sobre o seu povo, sobre o futuro? Só eles sabiam tudo que eles haviam passado até ali, né, como exilados, como escravos. Então, novamente, Esther, diante de toda essa situação, ela também foi confiante e não deixou o medo parar ela. Então, talvez o sentimento de medo, né, diante de tantas incertezas em relação ao seu futuro, te paralisem, mas que essa história, que nós sabemos que é verdadeira, que aconteceu, que ela possa te encorajar, que ela possa trazer esperança ao seu coração, de que o Senhor Deus está cuidando do seu futuro e de que basta uma palavra dele para que tudo aconteça, para que tudo mude, né? Talvez uma sentença foi dada aí na sua vida, na sua família, diante do seu futuro, e isso tem trazido tristeza no seu coração, isso tem até mesmo te aprisionado. Mas nesta manhã, o Senhor Deus te diz: ei, mulher, fica tranquila, eu estou no controle da tua vida e eu posso todas as coisas, eu posso mudar a tua história, mesmo diante de um decreto. Eu que dobro o coração do rei, eu que mudo né, sentenças, eu faço nova todas as coisas. Confia em mim, descansa em mim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Aquilo que cabe a você, faça. Obedeça ao Senhor, faça o que é certo diante do Senhor, o que é correto, né? O que Ele espera de nós, irmãs. Sabemos que a palavra de Deus, ela não se contradiz, né? Então, faça o que é certo, faça aquilo que o Senhor espera de você e aquilo que compete a Ele. Ele mesmo vai fazer, né? Ele é que faz o que é impossível, nós não podemos, mas Ele pode. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais uma semana na Tua presença. Deus, eu creio que às vezes na simplicidade desses devocionais, desses áudios que nós colocamos aqui, eu creio que o Senhor pode agir e mudar histórias, o Senhor pode quebrantar corações, o Senhor é Deus e a Tua palavra ela é viva e eficaz. Eu oro em favor, Senhor, de cada mulher que está ouvindo essa mensagem agora, cada família, cada lar, Senhor, seja agora visitado pela Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra agora toda sentença de maldição. Senhor Deus, toda palavra contrária lançada sobre esta vida, sobre esta família, que seja anulada agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, entra, Senhor, aonde o homem não pode entrar. Toca, Senhor, aonde a nossa mão não alcança. Jesus, quebranta corações. Aviva, Senhor. Traz mesmo um novo tempo, Senhor, sobre a vida desta irmã, desta família. Ó Deus, faz nova todas as coisas. Encoraja cada uma de nós a te obedecer. Nos encoraja, Senhor, nesta manhã a fazer o que é certo, fazer aquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Mesmo diante de um futuro incerto, mesmo a gente não enxergando, Senhor, um passo à nossa frente, mas que nós possamos obedecer, porque eu sei que o Senhor é quem vai abrir o caminho, o Senhor é quem vai agir, o Senhor é quem vai abrir as portas diante de nós. Pai, obrigada por tudo, Jesus. Eu te louvo pela vida dessas mulheres que têm corajosamente, Pai,
tentado buscar o Senhor diariamente, buscado obedecer ao Senhor, fazer o que é certo. Que o Senhor nos ajude, porque nós somos limitadas, nós somos errantes, nós somos falhas, mas o Senhor não nos vê, Pai. O Senhor não enxerga os nossos erros apenas, mas o Senhor olha o nosso coração. Então, que o Senhor possa achar em nós um coração disposto a te obedecer, a mudar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude em nossas fraquezas. Toma nossa casa, nossa história, nossa família. Muda, Senhor. Muda. Cura nossas almas. Cura, Senhor, as nossas feridas emocionais. Traz cura, Senhor, física sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos. Paizinho, aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor. Basta uma palavra tua. Deus traz cura, 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 Senhor, sobre a vida física, sobre a vida dessas minhas irmãs, sobre os seus filhos, os seus maridos. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Louvamos o teu nome, Pai, por caminharmos mais esta semana. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, você que nos acompanhou mais essa semana. Encaminhe esses áudios para uma mulher que precisa ouvir do Senhor, mesmo que ela já conheça, mesmo que ela não conheça. Que você seja instrumento de Deus, mulher, na vida de outras mulheres, porque o reino de Deus ele precisa chegar às famílias. Tem famílias precisando ser alcançadas. Amém? Deus abençoe você, que você tenha um final de semana extraordinário na presença de Deus e que você aguarde ansiosamente pela segunda-feira para ser encorajada diariamente pelos devocionais que nascem no coração de Deus. Amém? Deus te abençoe.